Como é que o senhor avalia hoje, de tudo que a gente falou, Petrolão, contas que não são bem essas que foram apresentadas, o senhor vai ter aí esse abacaxi para descascar no que vem, porque certamente aí vai haver muita pressão, inclusive, no meio do processo. Como é que o senhor avalia esses primeiros 4 anos aí de Dilma Rousseff? Eu acho que o país ele precisa retomar o crescimento. Eu vou fazer um alerta em relação à questão da Previdência, né? Eu estou muito preocupado com a Previdência do Brasil. Talvez seja um dos grandes nó que precisam ser desatados no Brasil. Porque, como eu falei, a situação atinge valores muito altos. Próximo de 500 bilhões nós estamos gastando com a Previdência por ano. E sobra 1 trilhão praticamente para o governo gastar e montar a estrutura. Praticamente a metade está sendo gasto para manter a Previdência. Então, o grande problema do Brasil a curto prazo é a Previdência. E você que é jovem, Joyce, não vai se aposentar a curto prazo. Mas daqui a 15 anos, nós estaremos com a população mais velha que jovem no Brasil. Estaremos com uma população maior, acima de 65 anos. Daqui a 15 anos, em 2030. Então, quem está na faixa dos 40 anos, ou dos 50 anos, que vai se aposentar com 65 anos, a pergunta é: eu vou receber meu salário daqui a um tempo? Então, a grande indagação, e nós estamos alertando, como alertamos na questão da Petrobras, alertando com muita antecedência, que o Brasil, se não crescer acima de 3%, 4%, em curtíssimo espaço de tempo, não vai pagar os aposentados. Quem estiver se aposentando não vai ter dinheiro suficiente para pagar. O Brasil, se não crescer acima de 3%, 4%, em curtíssimo espaço de tempo, não vai pagar os aposentados. Quem estiver se aposentando não vai ter dinheiro suficiente para pagar. O Brasil, se não crescer acima de 3%, 4%, em curtíssimo espaço de tempo, não vai pagar os aposentados. Por quê? Porque hoje está vindo dinheiro do Tesouro e tem um déficit na Previdência enorme para pagar toda a estrutura do Estado brasileiro. Nós temos hoje no país 15 milhões de funcionários, somando estados, municípios e União. É muita gente. E o que me preocupa mais, além da Previdência, na União também é a Previdência nos estados. Nos municípios está sendo arrecadado a parte de fundo de Previdência dos municípios. Muitos municípios não estão arrecadando, porque os municípios estão passando por uma crise muito grande. Então, nós podemos estar aí com um déficit de 5, 6 trilhões, somando a Previdência autorial que não foi contabilizada as contas da União com os estados. Então, a crise está nos ameaçando e o TCU está alertando isso com muita antecedência. Daqui a 15 anos inverte o processo. Mas se nós não crescermos acima de 2%, 3%, 4%, eu digo no mínimo 4%, nós em curtíssimo espaço, pode ser em 5 anos, dependendo de como é que vai a economia em nível nacional, não teremos dinheiro para pagar os funcionários públicos do Brasil. Nós, em curtíssimo espaço, pode ser em 5 anos, não teremos dinheiro para pagar os funcionários públicos do Brasil. E aí vamos entrar numa crise semelhante à da Espanha, de Portugal e da Grécia, que tiveram que cortar 50% dos salários no país. Em seus países cortaram isso e, como consequência, a Espanha vive uma situação crítica e Portugal. Então, o alerta que eu estou fazendo, o que me preocupa a curto prazo é isto. O país voltar a crescer. E, para isso, é melhorar a governança, racionalizar, ter planejamento, pensar a médio prazo. O que nós queremos ser como nação daqui a 15 anos? Tem um planejamento? Tem uma boa governança para isso? Quais os setores que nós estamos investindo? Nós estamos vendo a situação do Nordeste, que cada vez mais cresce a pobreza em detrimento da geração de empregos. Nós estamos criando investimentos em algumas regiões mais pobres. O BNDES, eu vou te dar outro alerta aqui, nos últimos 5 anos, recebeu 500 bilhões de reais do Tesouro Nacional. E nós queremos auditar isso, estamos tendo grande dificuldade para auditar os recursos enviados para o BNDES. E o BNDES é muito importante no processo de desenvolvimento, na geração de empregos. Tudo o que o senhor disse, ministro, concordo com tudo. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Que avaliação o senhor faz, ótimo, bom, ruim, regular ou péssimo, do governo Dilma até agora? Eu diria que seria razoável o governo em relação à perspectiva de crescimento.